Olá, vamos lá com a nossa live. Hoje o tema, ansiedade na relação afetiva. Como é a sua relação afetiva diante do seu dia a dia, a ansiedade do dia a dia na relação? O que você acha que interfere? A relação afetiva está em aflição? Você vive naquela aflição? Seu companheiro, sua companheira, quem é mais ansioso, mais ansiosa? Como você administra a ansiedade na sua relação? Tem a ansiedade, comum do dia a dia, que é normal, e tem os transtornos de ansiedade. Inclusive eu já falei dos novos tipos, dos transtornos de ansiedade, são subtipos de transtorno de ansiedade, que é o quê? O excesso ali, vai afligindo, o companheiro, a companheira, a relação fica em conflito porque eu não sei lidar com as situações do dia a dia, e principalmente eu me preocupo com o meu relacionamento, se tá bem, se tem traição. A semana passada foi referente à traição, e hoje a aflição na relação afetiva, que a ansiedade, corrói. Às vezes a ansiedade, ela nos deixa sem controle das situações, tanto profissional, da família, junta tudo. Quando junta, pode não ter esse controle, que esse controle leva, ao excesso, que são os subtipos da ansiedade. E os transtornos mentais todos, afetam a relação afetiva. Quem que não tem problemas, Não é nem problemas, que eu falo problemas é quando temos situações que não tem jeito, É uma doença grave, é uma patologia que não tem mais cura, Uma situação que não tem mais cura, é um problema. Mas temos o quê? Situações para ser resolvida. Então, o que eu preciso resolver na minha relação afetiva para deixar ali amena, ter uma relação boa, um convívio bom com meu companheiro, minha companheira? Como eu tenho uma relação saudável que não interfira no dia a dia dali, que causa, que afeta um todo, Não tem como a gente correr, não tem como. Se não estou legal no trabalho, afeta na relação afetiva, com os amigos, na família e vice-versa. A mesma coisa na relação afetiva, quando não está bem, afeta um todo. E como lidar com isso? Eu falo dos meus sentimentos, o diálogo flui. O que faz para controlar ali as brigas? Porque quando a pessoa está naquela angústia, naquela aflição, na ansiedade, o medo de perder, o controle que eu quero pelo outro, tem que ser desse jeito, se não for desse jeito não vem, é os ciúmes, a insegurança, que leva a essa aflição, interna e externa. Quando a mente está ali, em turbulência, o corpo reage. É só você prestar atenção como está seu corpo nesse momento. Como ele está reagindo aos seus pensamentos. Você vai saber. Você está aflita com sinais, da ansiedade, tenso, preocupado, nervoso, com palpitações, com aceleração, ali no coração, com nervosismo, com bruxismo, com rinite, com dor na boca do estômago, com insônia. Todas essas inquietações nos levam ao sofrimento físico, porque a mente está a mil. Então, o que é que está me levando ao corpo reagir dessa forma? O que eu penso? É insegurança? É medo? Está acontecendo de verdade o que estou pensando? Ou só estou imaginando? Porque muitas vezes,
não está acontecendo nada e a maioria das vezes, veja, só você percebe ali o que está em sua volta, veja o que está acontecendo, que seus pensamentos estão a mil, está acontecendo de verdade, não vai estar, você não está diante de um perigo real, entende? É real, não existe, é irracional, e quando não raciocina, cria mais situações que nos deixa mais tensa, mais preocupada. E o que faço para poder ter esse controle emocional diante, né, da situação que estou vivendo dentro da relação afetiva? Porque quando ou o homem ou a mulher tem o excesso de ansiedade, enquanto está na ansiedade comum do dia a dia, não tem problema. Agora, o excesso que vai virar, né, pode transformar no subtipo que são os transtornos de ansiedade e de todos os transtornos mentais, né? Então, estou nesse momento ansiosa, ansioso. Por que me levou a isso? Eu tenho controle de tomar as rédeas e dominar a situação ou perco o controle fácil? Como é o meu controle? Eu sei lidar com o que eu penso, com o que eu estou ali criando, que a mente cria situações de insegurança, né? Cria ali traições, cria ali a separação, cria eu achar que o meu marido, o meu esposo não me ama, ou minha esposa não me ama, meu namorado, meu companheiro, meu ficante, minha ficante, crio. Vai criando, entende? A mente vai criando a situação que não está acontecendo. Não está. Preste atenção no que está acontecendo na sua vida agora. Diante da sua relação afetiva. De realmente está acontecendo de verdade ou você está inventando? A mente cria, deduz. Porque dedução não é certeza. Aí eu vou ficar ali naquela angústia deduzindo que, é agora, meu marido, minha esposa pode estar ali, pode estar me traindo, estar conversando com quem tem ali. Tem os sinais que está levando a realmente acontecer, que a gente sente, né? Todos nós somos intuídos a ver que o negócio ali não está legal. Pelo comportamento que já vem vindo, sabemos que lá na frente não vai prestar, tem alguma coisa, né? E tem o que a gente cria que na verdade não está acontecendo nada. Que não tenho certeza, não sei. E mesmo que tenha, está acontecendo. Se não tiver certeza, está em sofrimento, porque eu não tenho certeza. E dedução não é certeza. Eu deduzo porque meu esposo está chegando tarde, ou meu esposo está chegando tarde, ou está fazendo um monte de coisa que não condiz com aquilo, ou está mentindo, né? Não quer dizer que está ali, né, fazendo coisas erradas. Tem alguma coisa, mas pode não ser aquilo que a gente idealiza, que a gente está pensando, entende? Pode não ser aquilo, ou pode ser aquilo e muito mais. Mas antes de tudo, precisamos ter essa visão clara das coisas. O que faz parar essa ansiedade, dominar, controlar essa ansiedade? O que faz? É a reflexão, é ali o discernimento raciocinado diante da situação. Trazer para a realidade do agora. O que eu estou vivendo agora é aquilo que minha mente está me dizendo? Vai saber na hora, entende? Você vai saber na hora. Então precisa confiar mais, né, em você. Não precisa desesperar, ficar tenso. Não é necessário, né? Primeiro de tudo, é avaliar o seu relacionamento. Avalie o seu relacionamento, né? Como é que ele está? Está satisfatório? O que eu preciso mudar? O diálogo, precisa conversar. Tem que ser independente. Quanto mais a gente depende do outro, de quem quer que seja, cria um desespero, uma insegurança, cria uma aflição, né?
diante de todas as situações, porque eu dependo do outro. E agora, como é que eu vou fazer para sair numa relação caso não dê certo? Como eu vou viver? Isso é em tudo, né? É dentro da casa dos nossos pais, é em um casamento, é no emprego. Então eu crio essa dependência. Precisa ser independente, né? E mantenha aqui, tem que manter ocupada a mente em coisas produtivas que te façam feliz, com coisas que te deixam segura. Evite controlar o outro, porque controlando o outro não temos como fazer, não tem o porquê controlar. Então a insegurança leva a controlar o outro, né? Evitar autocrítica, se sabotar, né? Achar que tá com defeito, achar que tá com isso, comparar, porque quando a gente compara, né, com o outro, leva a sofrimento. Então a insegurança leva a gente a se ficar se comparando. Isso é em tudo. É na relação afetiva, trabalha com os amigos. Nossa, aquela pessoa na minha idade já conseguiu tudo isso e eu ainda não, né? E dentro da relação afetiva, a comparação é também avastradora em todas as áreas, mas na relação afetiva, porque lida com o sentimento do outro, eu não tenho controle do sentimento do outro, né? Então, se eu comparo a minha vida com a das minhas colegas, dos meus colegas, dos meus amigos, né? Nossa, já tem filhos, já tem uma construção ali familiar ali boa. Só que eu só vejo o lado ali aparente, né? Eu não sei o que levou aquela pessoa a estar com a vida do jeito que está. Nós não sabemos, né? Então, é olhar, né? Avaliando, poxa, fez isso, isso, isso. Tem a inveja, né? Que eu fico com inveja da relação daquela pessoa que está bem e eu não estou, né? Somente quando não tem filhos, ainda já casou e os familiares cobram, aí vem aquela aflição, vem aquela ansiedade e aí não engravida, o ciclo menstrual aumenta, muitas vezes o homem também quebra, os hormônios baixam também, fica com dificuldade de ereção, fica com dificuldade de ejaculação, a mulher também, a libido cai, porque a ansiedade trava, né? Não deixa, então a comparação leva a fracassar na relação sexual, a não ter vontade, a ficar sem interesse pelo outro, a não ter o brilho nos olhos, a não ver com aquela intensidade que via antes o seu parceiro, a sua parceira. Entende? Começa a aparecer coisa, presta atenção como está a sua relação afetiva. Tá como era antes, no comecinho? E quem não tiver num relacionamento agora, procure não se jogar sem ter raciocínio diante das coisas. Não tem problema se jogar de corpo e alma. Mas tem que ter uma estrutura de, opa, por que eu tô nesse desespero para segurar essa pessoa? Por que eu fico com desespero porque não dá certo os relacionamentos? Porque eu fico no desespero que eu não consigo ainda engravidar, ou que eu não consigo ainda fazer minha companheira engravidar. Porque eu não consegui ainda ser ainda aquilo que eu gostaria. Então tudo vai causando ansiedade, tudo vai se desesperando, né? Porque eu ainda não casei, não tenho um namoro fixo, sempre só momentos curtos, né? Tem pouco tempo que eu fico num relacionamento. Porque ali não vai dar certo, entra um, entra outra, e ali é sempre repetida as relações. Porque se eu estamos num relacionamento e aí não dá certo, e eu não analiso, não tenho primeiro o caso de amor com minha pessoa, não analiso um todo. No próximo relacionamento vai estar tudo igual, que o comportamento igual, o resultado igual, e vai virar de novo a aflição, a ansiedade, com medo de perder, né? Com medo de dar traição, com medo de não ser amado nem amada, com medo de não dar conta quando tiver os filhos que vai começar a entrar ali, com angústia, com medo se vai ser uma boa mãe, um bom pai.
com medo se vai ter dinheiro para manter o casamento, a relação ali com a qualidade de vida boa, né? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, este medo cria essa aflição na relação, levando a ansiedade e os transtornos de ansiedade e os transtornos mentais, todos que são os excessos. Porque eu quero essa pessoa desse jeito, se não for desse jeito, não presta. Que a gente já cria ali como se fosse um príncipe, uma princesa. Todos nós somos, mas esquecemos que também somos seres humanos. E temos o lado de príncipe, né? E o outro lado que ainda é plebeu, né? Não virou príncipe, plebeia, não virou princesa, entende? E tá na mesma pessoa. O príncipe, a princesa, plebeia, plebeu, plebeia, entende? Ambos é as mesmas. Então, por que eu faço, né, essas comparações e só vejo só o lado negativo? Não vejo o positivo da relação. Porque sabemos, né, ali o que queremos e o que eu quero, né? O que eu dou e o que eu recebo. Você sabe o que quer dar e receber na relação? Compreende a atitude do outro? Compreende? Ouve? Né? Tem momentos ali de discutir, de falar da relação, se tá bem, se não tá. Então, falar dos sentimentos é essencial, ter essa intimidade, né, emocional. Porque se eu não tenho essa intimidade emocional, o meu companheiro, minha companheira, vai entrar em conflito, vai ficar naquela angústia, achando que não tá certo, achando que eu não sou boa de cama, achando que eu preciso ser mais e mais e mais, porque senão vai ter separação, vai me trocar, e vira naquela turbulência, né? Porque tem que ser ali perfeito, se não for perfeito da maneira que a gente espera, não vai dar certo, e vai criando aquele estresse, vai criando aquela angústia, né? E não vai viver a relação em si do dia a dia, né? Não vive. Aí vem as brigas. E como eu vou conter essas brigas? Se o diálogo não está satisfatório, se não tem um diálogo. Porque não existe o certo e errado, eu não posso mudar o outro. O que faz mudar o outro é a maneira que eu vou olhar o outro. A outra pessoa vai manter do mesmo jeitinho, entende? O que vai diferenciar é o meu jeito de olhar aquela pessoa. E quando eu vou passar a olhar aquela pessoa diferente? Quando eu começar a olhar aqui para dentro do meu próprio ser. No momento, eu sou, eu estou. Eu sou essa pessoa. Eu estou assim. Eu não sou assim. Entende? Então, o nosso processo de evolução acontece na medida que eu passo a ser, a ver o ser. Não ter, não controle, não o lado negativo, só o lado negativo. Porque na relação, o que me fez me cativar tanto, o que me fez conquistar? Como essa pessoa me conquistou? Quais foram os requisitos que ela tem? Quem vai falar que ela teve todos esses requisitos que me conquistou, mas ela continua com todos eles, né? Ele continua com todos esses requisitos, só que não conseguimos ver mais, porque teve outras coisas que levou a tirar o foco dos requisitos principais e começou a olhar só as aflições, as coisas negativas. E muitas vezes são coisas minhas que eu vejo no outro. Não é do outro. São minhas. E eu acho que é o outro que tem problema, que eu não tenho problema nenhum. Entende?
Então veja como está a sua relação. Tem diálogo, fala dos seus sentimentos, fala do que gosta, fala do que não gosta, né? Expressa ali, fala ali, para não sentir essa tensão, essa angústia de levar ao sofrimento. Veja o que está acontecendo. Veja no que eu posso mudar. Então, primeiro de tudo, avalie o seu relacionamento, converse, fale dos seus sentimentos. Fala que aceite que está naquela ansiedade tensa, aceite que é uma pessoa ansiosa, ansioso. E trabalhe essa ansiedade, o que leva a ter essa ansiedade. Se está na relação afetiva, se está na sua relação com seus pais, seus familiares, se está, onde está o foco? Qual o foco principal né, o gatilho principal que vai levar à ansiedade que afeta a relação afetiva? Que muitas vezes o outro não tem culpa da nossa ansiedade, das nossas aflições, do nosso sofrimento, das coisas que estão passando. Não, é a forma que eu vejo que leva a essas alterações. Quando passa a mudar a visão, passa a raciocinar a situação, passa a ver a causa que está levando esta ansiedade, essas angústias, essas aflições, vai entender. Não vou culpar o outro, mas a gente quer sempre um culpado, né? Para se isentar dos erros, para se isentar dali da culpa, né? E não, eu tenho que aceitar que no momento eu não sei lidar com minhas emoções. Por isso que elas alteram. É como se eu não soubesse andar de bicicleta. Veja quem conduz a bicicleta. Se ela sozinha, ou é você, ou o carro, ou a moto. Quem é? Quem é o condutor? É a mesma coisa da vida. Quem é o condutor da minha vida? Que conduz a nossa mente, né? É aquilo que eu penso. E o que eu penso? Qual a resposta que o meu corpo reage? É satisfatório? Estou feliz? Ou não? Por que dessa insegurança toda, esse medo de perder pessoas? Tenha medo de se perder por agradar pessoas, entende? Então, procure cuidar da sua vida, procure trabalhar mais, desenvolver sua capacidade, desenvolver suas potencialidades, né? Mais ainda, deixar vir à tona aquilo que você gostaria, que fica reprimido com medo do julgamento, com medo que não existe, né? Simplesmente só existe na mente que está criando, que na realidade não está. Em frente, porque se você não enfrentar, você não vai ficar sabendo, não vai se libertar, não vai raciocinar diante das coisas que estão acontecendo, né? Converse bem detalhadamente as coisas. Se a outra pessoa não gosta de conversar, não gosta de ouvir, e o outro já, nossa, gosta de conversar, gosta de ouvir, fica ali meio complicado, mas procure ver uma outra maneira de relatar aquilo que você está sentindo de outro jeito. Entende? Qual outra alternativa que eu posso falar dos meus sentimentos sem ser desse jeito, se a outra pessoa não vai me ouvir? Né? Muitas vezes ela não sabe lidar com aquilo que, né, com certas coisas, e muitas vezes nem quer ouvir porque vai deduzir que não tem capacidade de lidar. E outras pessoas falam que o problema não é meu. Resolva seus problemas. Tá errado? Não, porque também o problema não é da outra pessoa. O problema é de quem está sentindo. Mas eu preciso do apoio do outro, uma visão e tudo. Mas mesmo que eu tenha ali a opinião do outro, a decisão sempre vai ser minha. Não é o outro que vai tomar a decisão. Na hora de chorar e sorrir, ninguém vai fazer por mim. Sou eu que faço. Só eu sei o que eu passo, o outro não sabe, o outro deduz. Entende? Então, quando tem os sentimentos de se colocar no lugar do outro, ele sabe que ali a dor tá grande e
vai e apara do jeitinho de cada um e ajuda. Mas quando não se coloca no lugar do outro, não tem como. Que cada um só dá o que tem. Não pode dar o que não tem. Nossa, eu casei com um estrupiço, que hoje estrupiço que não me ajuda em nada, que não me apoia, que na hora que eu mais preciso não tem. É ruim, dói. Mas temos que entender que o outro não consegue dar. Eu não posso exigir do outro aquilo que não consegue. Porque muitas vezes eu estou fazendo igualzinho com o outro. Eu critico aquela pessoa que está fazendo isso. Será que também não estou fazendo a mesma coisa? Presta atenção como você age com seu companheiro, com sua companheira. Se muitas vezes não é a mesma coisa que você, né, tá fazendo. Mesma coisa que a outra. Porque eu critico o outro, mas eu estou agindo do mesmo jeito. E aí? Tá vindo nada. Tá me igualando, entende? A gente se iguala ao outro. Então, quando num relacionamento, um tem ansiedade em excesso, a outra mais descontrolado, mas não quer dizer que não é ansioso nem ansiosa, entende? Só que tem mais controle dos seus sentimentos. Independente que reprima ou que domine mesmo. Ou aqui quem manda sou eu. Cada um tem seu jeitinho de saber lidar com si mesmo. E uma hora vai aprendendo, vai aprendendo. Porque o que não pode é largar, não. Nem desistir, nem dizer que tá difícil. Aí a mente vai achar que tá difícil e é impossível, né? E vai ficar sempre na repetição, no sofrimento das aflições, culpando Deus e o mundo, mas eu não tenho culpa, tá entendendo? Então, é trazer para a realidade atual o que está acontecendo na minha vida. Eu tenho controle, eu resolvo. E lembre, tudo que está acontecendo na sua vida e na minha vida, a única pessoa responsável por tudo que está acontecendo é você. E sou eu, na minha vida. Não é ninguém. O outro só faz parte. Só não tem culpa da intensidade das minhas emoções, nem das suas emoções, entende? Então tem que trabalhar a estrutura do ser. Trabalhar dentro das suas potencialidades e voltar para ela se estruturar, que você não precisa de ninguém. O outro é um complemento, é como se fosse lado a lado para caminhar junto do mesmo objetivo. Não. São crescimentos, ajudam na nossa evolução. O outro serve para ajudar na nossa evolução espiritual, aprender a amar. Então, para amenizar a ansiedade, menos expectativas. Entende? Crie menos expectativas. Porque não está acontecendo. Você quer que aconteça aquilo, né? Cria aquela expectativa, mas na hora pode ser aquela que você criou e muito mais, ou aquela que você criou ou menos, entende? Aí vem as frustrações. Então, o acúmulo das frustrações e das perdas que pode levar ali os transtornos de ansiedade, porque a ansiedade já existe normal na nossa vida, precisa existir para a nossa sobrevivência, né? O medo também, tudo. Dependemos dela para sobreviver. Agora, o excesso que aí vai nos prejudicar. Então, a sua relação afetiva, né, vai dar esse laço de paz, entende? Com discernimento, com o amor, com a compreensão, né? Com a avaliação detalhada ali do lado positivo, com sua mente ocupada, direcionada nas coisas boas, no que vocês querem juntos, sem controlar o outro, sem ser dono do outro, que nós não somos dono de ninguém, apenas estamos, entende? Essa
críticas, não ficar, evitar as críticas, autocrítica, nem criticando o outro. Quem sou eu para estar criticando o outro? Ninguém é melhor do que ninguém. Do amor, né? Ampara, acolhe, sustenta. Primeiro aqui, a você. Porque se você não se amar, você não tem condições de amar o outro, a ninguém. Nem a pai, nem a mãe, nem a Deus, nem a nada. Primeiro aqui. Amor próprio, respeito, admiração, valorização. Entende? É aí que vai dar o controle da sua ansiedade. A sabedoria para lidar no seu dia a dia, né? E caminhar lado a lado com a pessoa que escolheu para a vida do outro, né? É ali que vai dar o sustento, a sustentação de cada vez mais crescer, cada vez mais evoluir, cada vez mais o amor se expandir, e o verdadeiro amor nunca acaba. Acaba a paixão, mas o amor verdadeiro não, né? Mesmo que cada um siga seu caminho, mas as lembranças boas, o carinho, o desejo que o outro cresça, que o outro seja feliz, vai continuar sendo. Esse é o verdadeiro amor. Agora, aquela pessoa que eu quero que o outro se ferre, que se lasque pra lá, que pague tudo, que fica odiando, desejando mal, não é amor. Gente, não é amor. Então, os sentimentos se transformam em ressentimentos, né? Então, não deixe os sentimentos se transformar em ressentimentos. Porque o que eu dou para o outro fica uma parte aqui, entende? E cada vez mais entra em sofrimento porque eu fico remoendo. Então, simplesmente ame, se estruture, seja feliz, né? Acalma os seus sentimentos. Se não conseguir, precisa buscar ajuda para não deixar piorar mais, ficar mais em aflição, entende? Então, para a relação, aflição na relação afetiva não fica ali tenso, busque ajuda, faça a terapia de casal, né? Busque ajuda o mais rápido possível para não ir adiando e as coisas só entrando em conflito que muitas vezes não sabemos resolver. É uma coisinha só precisa dar um ajustinho, como fosse um parafuso, né? Em um lugar que você está ali soltinho, querendo cair. Aí você vai lá com a chave de fenda ou com a ponta de tesoura ou com a faca, você ajusta o parafusinho e pronto. Só isso. E eu já quero me separar, não é só um ajustinho. Então aprenda a ajustar, né? Aprenda ali se firmar a si mesmo para depois, né, se expandir. Porque quando você se firma, você acredita em você, você não se preocupa se as coisas, né, caso vinha acontecer as variáveis no nosso meio do caminho, mesmo que não sabemos lidar no momento, mas vamos ter estrutura, capacidade para lidar com elas, sem sofrer e sem medo de ser feliz, entende? Muita paz, muito obrigada, né? E vamos ser felizes, né? Nascemos para isso. Então, viva intensamente, fale daquilo que você sente, né? Se jogue de corpo e alma na sua relação. Seja feliz, entende? Muito obrigada.